Oi, eu sou o Goten, tudo bem com vocês? O Tarles é um dos personagens mais subestimados dos filmes de DBZ, e é exatamente por isso que no vídeo de hoje eu tô aqui pra fazer alguma justiça pra esse personagem, ou no caso, canonizar ele, mais especificamente em Dragon Ball Super. Mas é claro, não esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal que é muito importante, e também não esqueça de seguir a Cristo. Enfim, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom, vamos começar por uma das partes mais importantes, mas que muitas pessoas não falam, que é o formato dessa canonização. Se vai ser um filme ou uma saga, porque um filme não tem exatamente tanto tempo para aprofundar um personagem, mas ao mesmo tempo ele também tem suas qualidades, é só ver o filme do Broly e do Super. Porém, mesmo assim, eu ainda faria uma saga mesmo, porque eu acho que o Tarles poderia sim ter uma boa história para contar. E antes que você me pergunte como o Tarles seria tão forte nessa saga, eu já vou te responder. Isso é até bem óbvio, na verdade, é por causa da árvore sagrada. Caso vocês não se lembrem, no começo do filme do Tarles, ele tem cerca de 30 mil de poder, e no final ele já tem mais de 300 mil. Então essas frutas realmente dão um buff muito grande pro personagem. E por ser algo permanente, isso torna elas bem quebradas. Agora, falando sobre a saga em si, ela poderia começar numa vibe bem parecida com o próprio filme do Tarles. Ou seja, com a galera indo fazer um acampamento. Porém, nesse acampamento seria Goku, Pan e Goten, mais especificamente porque os dois queriam passar mais tempo com ele agora que ele tá na Terra. E seria interessante começar com só eles três, mas aos poucos os outros personagens vão chegando também, para mostrar um certo respeito pelo Goku. Algo que sinceramente a versão do Super precisa bastante. O Broly podia ficar no planeta do Bills mesmo, já que ele é meio quebrado para essa saga. E o Bills estaria lá para proteger ele caso o Freeza aparecesse. E aproveitando mais essa vibe Slice of Life que foi bem perdida em Dragon Ball Super, seria interessante aproveitar isso para fazer um bom momento entre o Goku e o Vegeta. No caso, o Vegeta questionando o Goku sobre, pô, né, o Freeza tá aí, eles não deveriam estar treinando? E o Goku fala que quando ele aprendeu artes marciais, ele também aprendeu a descansar, mostrando um pouco mais essa inteligência que o mangá do Super faz questão de esconder. E aí nós poderíamos ver um planeta no espaço que estaria completamente morto. E eu não digo destruído, no caso sem vida mesmo, seco, sem vegetação e sem habitantes. E esse é um dos motivos para a árvore sagrada ser tão impactante para mim, porque ela não é simplesmente uma contagem regressiva que vai fazer o planeta explodir. Os animais e o próprio planeta vai morrendo aos poucos, e você não pode fazer nada para impedir. E ela basicamente funcionaria assim: você planta a semente, a árvore nasce, ela consome toda a energia do planeta, ela dá os seus frutos, mas principalmente no final ela dá uma semente. E depois de dar a sua semente, a árvore morre, assim completando o seu ciclo. E ela teria meio que uma relação de parasita com os planetas. E até interessante para causar mais tensão na saga, porque quem morre para a árvore sagrada, teoricamente morre de causas naturais. E a gente poderia ter os guerreiros Z se perguntando se eles conseguem trazer eles de volta ou não com as esferas. E vamos ignorar as super esferas, por favor. E uma coisa legal que daria para fazer para afetar os guerreiros Z também é pegar os personagens mais low tiers, digamos assim, tipo Kuririn, Tenshinhan, Yantia, etc, e fazer eles começarem a morrer pela árvore também. Eles não necessariamente precisam morrer em tela, mas apenas começarem a ficarem mais fracos e bem cansados, para mostrar que as coisas têm que ser resolvidas a tempo e que até seres poderosos como eles estão vulneráveis. Assim como nos filmes do Z nós teríamos o nosso querido Sr. Kaiô falando para o Goku o que está acontecendo, justamente por ser uma ameaça menor que não vai ser sobre o universo inteiro. No caso ele iria falar que tinham muitos planetas começando a morrer na galáxia do norte e eles não sabem o porquê, eles estão simplesmente aparecendo sem vida nenhuma. E com isso o Goku e o Goten iriam para o planeta do Sr. Kaiô, justamente porque, como eu falei, o Goten queria passar mais tempo com o Goku. Afinal mesmo ficou vários e vários anos longe lá no planeta do Bills, e até agora não parece ser uma ameaça tão grande. Mas aqui que vem o detalhe, ele não consegue se teletransportar para o planeta porque não tem nenhum tipo de vida lá, nem o próprio planeta tem Ki mais. E ele continuaria procurando até que ele acha o Ki do Tarles e se teletransporta para a nave dele. Nós teríamos apenas os capangas ficando surpresos com a aparência do Goku, mas o Tarles em si ficaria nas sombras, assim como no filme dele. O Goku iria falar para eles pararem de fazer o que estão fazendo, mas o Tarles simplesmente iria ejetar ele para fora da nave. E como o Super já deixou claro que os Saiyajins são inúteis no vácuo do espaço, o Goku estaria numa situação não muito boa, mas ele chegaria perto da atmosfera do planeta e finalmente cairia lá dentro. E é aqui que nós veríamos o resultado da árvore sagrada, com não só a civilização, mas a vegetação e tudo do planeta estando sem vida. E é aqui que a gente começa a separar a dinâmica dessa saga, porque eu acho que
seria interessante primeiro, os protagonistas serem Goku, Goten e Trunks, pelo menos nesse começo, porque não é uma ameaça tão grande, pelo menos nesse começo, e o Dragon Ball Super meio que tá entre aspas construindo para eles terem mais destaque, então já seria uma boa forma de fazer isso. Outra coisa também porque o Trunks seria o único que seria capaz de pilotar uma nave espacial, e o Goten tá querendo passar tempo com o pai dele. Só que antes de continuar, eu queria agradecer aos membros do canal. Temos o TRDBZ, o Curiosidade dos Animes, o Kaisos, o Absolute Verde, o Som Minutagem, o Zenkai Dragon Ball, o Adeildo Silva e o T-Plays. Vocês não têm noção de como essa ajuda financeira acaba contribuindo para o canal. Muito obrigado a cada um de vocês e muito obrigado a você que, apesar de não ser membro, tá sempre aí curtindo e compartilhando os vídeos. Agora vamos voltar ao Mestre dos Joelhos. Então eles estão unindo o útil ao agradável. E a dinâmica entre eles e o Tarles até metade da saga seria algo como um gato e um rato. Então eles iriam atrás do Tarles e o Tarles iria para outro lugar, enquanto ele esconde a própria presença. E isso seria até que ele eventualmente chegasse no planeta Terra, dando mais margem para a porradaria. E como eu falei, o Tarles não apareceria de verdade até pelo menos metade da saga, o que ajudaria a criar um certo suspense pro personagem. Outra coisa que eu gostaria de realçar também é a relação que ele vai ter com os seus capangas. No caso, eles vão ter um senso de companheirismo muito forte e vão ser realmente amigos. O fato do Tarles não tratar eles mal antigamente já era muito bom, porém os Saiyajins da época eram muito mais frios. Mas já que estamos no contexto do Super, onde os Saiyajins são um pouco mais paz e amor, dava sim pro Tarles ser ainda mais gente boa com os companheiros dele. Então poderíamos fazer cenas deles bebendo juntos e até mesmo flashbacks de como ele conheceu cada um deles. E caso vocês não saibam, sim, esses personagens têm história, porém elas não foram contadas no filme, só em coisas extras da Toei. Agora, saindo um pouco desse assunto, uma coisa que eu gostaria de ressaltar é o fato de que dependendo do planeta, a fruta poderia dar menos ou mais poder para o usuário. E o planeta Terra seria um planeta que poderia dar muito poder mesmo. E seria uma das razões do porquê o Tarles estaria indo para lá. Só que uma coisa que não pode mudar quando um personagem vira canônico em Dragon Ball é a mudança de design. E eu digo isso infelizmente, porque o design do Broly do Z eu prefiro muito mais que o do Super, e eu gosto demais do design do Tarles. Mas se ele se tornasse canônico, ele provavelmente teria o seu design refeito também. Então, se fosse eu fazendo, nós teríamos uma dessas duas opções. Na primeira, a armadura dele seria um pouco diferente, mais semelhante com a do Bardock, porém manteria o mesmo esquema de cores e ele teria as mesmas faixas vermelhas que o Bardock tem. E para a segunda, ele teria a mesma armadura que ele tem no Z, porém ele tem uma calça e mangas longas pretas, para não deixar ele tão exposto quanto é no original. E ele muito provavelmente manteria a capa para farmar aura. Mas eu acho que nós já evitamos esse tópico o suficiente, não é mesmo? Porque o Tarles seria parecido com o Goku. E olha, nós temos duas opções. Na primeira é onde ele seria o irmão perdido do Goku. E a segunda, e provavelmente a que eu vou falar mais aqui, é a que ele seria o tio do Goku. E por que exatamente tio, Goten? Porque com ele sendo irmão do Bardock, daria pra gente dar mais destaque para o mesmo. Assim, ele já teve um bom destaque na saga Granola, mas o que eles fizeram com os Saiyajins eu não curti muito. Então talvez se tivéssemos mais destaque aqui daria para redimir eles. E algo que as pessoas não percebem no Tarles original é que ele não tem esse orgulho Saiyajin. Não esse orgulho Saiyajin, mas realmente ele não tem isso de não, eu quero lutar até o final, sei lá o que. Ele não se importa de ficar mais forte usando a árvore sagrada, ele só quer ficar mais forte e pronto, sendo completamente oposto ao Saiyajin daquela época, mesmo sendo maligno. E aqui ele também seria assim, só que quando mais novo ele era até um pouco mais covarde, então por ter nascido de classe baixa ele não confiaria na própria força. Se o irmão dele fosse o Bardock do Z, esse aí já tinha apanhado faz tempo, mas como o Bardock do Super já é mais mansinho, eu imagino ele sendo um diálogo tipo Bardock falando sobre como os Saiyajins conseguem ficar mais fortes enquanto lutam, que ele não deveria ser definido pela forma que ele nasceu. E lembrando, né, os Saiyajins do passado não sabiam o que era Zenkai. Quem descobriu o Zenkai com a funcionalidade correta dele foi o Vegeta. Só que alguns Saiyajins, como Bardock, tinham essa noção de que poderiam ficar mais fortes lutando. E como ele seria esse covarde, ele provavelmente iria fugir quando o Bardock falasse pra ele que estava desconfiado do Freeza. Só que né, o
soldados do Freeza queriam que a galera continuasse no planeta. Então faria com que a nave dele fosse atingida e eles chegassem em um planeta desconhecido. Planeta esse que, olha só, nós temos a árvore sagrada, o planeta de origem dela. Porém, esse planeta seria o único que entregaria energia o suficiente para ela se manter viva e não destruir o planeta. E o povo de lá adoraria ela como uma árvore sagrada, e por isso eles não pegariam os frutos dela. Porém, como esse Tarly seria um fracote no começo de sua vida, o objetivo dele seria ficar mais forte, independentemente do que ele faria. E a árvore sagrada é uma ótima fonte para isso, principalmente porque ele não acreditava que podia ficar mais forte lutando. Mas agora, pessoal, talvez vocês estejam um pouco confusos. Afinal, o vídeo tá quase acabando e eu ainda não terminei a minha história. Só que eu tenho muita coisa para falar e como eu não queria atrasar esse vídeo ainda mais, eu acabei separando ele em duas partes. Como alguns de vocês sabem, eu fiquei um tempinho sem postar por causa de algumas coisas relacionadas à minha saúde. E o YouTube não fica feliz com isso e prejudica os vídeos que são postados depois de um certo tempo. Então eu tô colocando essa meta de 600 likes e 100 comentários para que a gente volte com os dois pés na porta. A gente já conseguiu ir muito mais além, então eu acredito em vocês. Enfim, espero que tenham entendido, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui.